Então, vamos falar sobre vigilância epidemiológica. Então, o que é, né, a vigilância epidemiológica? Ela é o conjunto de atividades que permite reunir informações indispensáveis para conhecer a qualquer momento o comportamento ou histórico natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a finalidade de recomendar oportunidades sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que levam à prevenção e ao controle de determinadas doenças. Então, assim, toda a questão de prevenção, de barreiras que estão sendo feitas, de dados e informações que estão sendo lançadas na TV aí com essa pandemia, quem é responsável por toda essa função de estudo, de doença, de tratamento e vacina, está sendo a vigilância epidemiológica. Então, esses gráficos com essas curvas, essas linhas, esses dados de tantos municípios tem tantos casos, confirmados, não confirmados, todas essas informações, tá? Tudo que está gerando em cima da pandemia está vindo de informações da vigilância epidemiológica. Então, assim, vocês conseguem entender por aí o conjunto de fatores que formam a vigilância. Um pouquinho da questão histórica, tá? Em 75, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, foi instituído o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema, formalizado pela Lei 6.259 do mesmo ano e decreto de 78.271, que regulamentou em 76. Então, ele incorporou o conjunto de doenças transmissíveis, então consideradas de maior relevância sanitária no país. Buscava-se, na ocasião, compatibilizar a operacionalização de estratégias e intervenções desenvolvidas para controlar doenças específicas por meio de programas nacionais que eram, então, escassamente interativos. Tá? Então, existe uma relação de doenças transmissíveis e não transmissíveis hoje dentro da vigilância que são notificadas. O número de slides que tem até nessa aula, ele é muito assim relacionado a isso. Eu vou estar citando, né? São informações, tem muitos slides de informações que não é conteúdo em si, mas sim tópicos dessa relação, tá bom? Então, o conceito de vigilância epidemiológica, segundo a Lei 8.080, é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Tá? Então, ela que gera em torno do coletivo, referente à prevenção e controle das doenças ou agravos, né? Propósito e funções. Ela tem como propósito fornecer orientação técnica permanente para os responsáveis pela decisão e execução de ações de controle de doenças e agravos. Então, quem que fornece essa capacitação aí com a pandemia do Covid que o governo está oferecendo para os profissionais da saúde? É a vigilância epidemiológica. Então, assim, as capacitações, os funcionários da vigilância epidemiológica são constantemente capacitados. Então, para as campanhas, para novos agravos que ocorrem, para quando tem epidemia, pandemia, então eles sempre estão sendo atualizados, tá? Para poder lidar com esses dados, ter informações concretas, porque assim não existe. Você vê assim, quando o pessoal fala, a informação é que tem tantos contaminados, mas na verdade tem um número bem maior. Essa falta de informação, ela é ruim para as ações que serão tomadas. Então, eles capacitam os funcionários para que isso não ocorra, para que os dados sejam fiéis, né? Às vezes eles conseguem, às vezes não, eles acham na vigilância epidemiológica o paciente número 1, que seja a primeira pessoa que entrou no Brasil com vírus. Eles conseguem fazer isso com dengue, enfim, eles rastreiam tanto, né? Existe tanta questão de informação de rastreio que eles conseguem identificar aonde começou.
Então é muito bacana assim, o trabalho deles de investigação. E para subsidiar essa atividade, deve tornar disponível informações atualizadas sobre ocorrências dessas doenças ou agravos, bem como dos seus fatores condicionantes em uma área geográfica ou população determinada. Propósito e funções. Então, as atividades técnicas correlatas da vigilância epidemiológica constituem-se ainda em importante instrumento para o planejamento, a organização e a operacionalização do serviço de saúde, como também para a normatização. Então, assim, como é que é constituído esses protocolos, né? O protocolo de atendimento para dengue é esse. Como? Através desse planejamento, essa organização, dos instrumentos, enfim. Através de todas essas informações é que são criadas essas normas e protocolos. Então, são funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados, processamento de dados coletados, análise e interpretação dos dados processados, recomendações das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, divulgação de informações pertinentes. Então, por isso que eu falo, gente, eles têm que conseguir, com as informações que o profissional da ponta gera para eles, visualizar aquele paciente, né? Da onde veio, aonde ele mora, qual é a situação que ele está morando. Então, assim, fizemos uma campanha para promoção em saúde para a população, para poder diminuir a quantidade de lixo por causa do mosquito da dengue. Teve efeito? Não teve? Então, como é que eles vão saber? Pela incidência de casos. Continua tendo casos? Muito? Diminuiu? Não diminuiu? Então, eles são um setor pensante, tá? Em cima desses dados. Então, por isso que é importante, né, vocês técnicos, nós enfermeiros, os médicos, fornecer esses dados com qualidade. Então, o cumprimento, né, das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de informação que sirvam para subsidiar o desencadeamento de ações, informação para ação. A qualidade da informação, por sua vez, depende da adequada coleta de dados. Então, assim, essa capacitação que vai ter dado o Covid, com certeza, né, eu ainda não vi, não sei sobre qual é o conteúdo que tem, mas eu tenho certeza que está inserido nessa capacitação o processamento correto dessas informações do profissional da saúde para o trabalho da vigilância sanitária, epidemiológica, desculpa. Então, tipos de dados: dados demográficos, socioeconômicos e ambientais, dados de morbidade, dados de mortalidade, notificação de surtos e epidemias. Então, assim, aonde ocorreu, qual era o local, né? Qual o endereço dessa pessoa. É super importante, quando você vai fazer uma notificação, você colocar o endereço. Se você não sabe, a pessoa não sabe o endereço direito, um telefone para poder achar, não sabe, uma localização de onde aquela pessoa estava. A pessoa estava inconsciente. Onde ela foi achada? Ali. Então, dali eles conseguem sair perguntando, rastreando para ver aonde que aconteceu o caso, né? Morreu, não morreu? Tá tendo vários surtos, não tá tendo? Então, essas fontes de dados vêm das notificações, que eu vou apresentar ali embaixo, né? A magnitude, então, doenças com elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais, que se traduzem pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vidas perdidas. E potencial de disseminação, né? Expresso pela transmissibilidade da doença, sua disseminação por vetores, enfim. O quanto isso coloca em risco os indivíduos ou o coletivo, né? Não preciso, mais uma vez, associar essas informações que estão aqui com o que a gente está vivendo, né? Então, isso tudo tudo que está acontecendo e se encaixa exatamente nessas fontes de dados, né? Então, a transcendência se é definido por um conjunto de características apresentadas por doenças e agravos, de acordo com a sua apresentação clínica e epidemiológica. Quais são as mais importantes? A severidade, né, medida por taxas de letalidade, hospitalização e sequelas. Então, assim, está acontecendo muito.
A severidade é grande, é alta? Por quê? Porque leva à morte. Não, não é tanto. A pessoa fica doente, mas se trata. Não, a pessoa fica incapaz. Então, a relevância social, que subjetividade significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento. Em termos de estigmatização dos doentes, medo, a indignação contra a incidência em determinadas classes sociais. Então, assim, olha só de novo aqui a relevância social. Como é que começou essa pandemia? Começou numa classe social alta, atingiu toda a questão financeira do mundo. Então, a relevância é altíssima, né? Relevância econômica, ou a capacidade potencial de afetar o desenvolvimento, o que as caracteriza como mediante as restrições comerciais, perda de vidas, absenteísmo ao trabalho, custo de diagnóstico e tratamento. Então veja aqui por que o Covid está sendo assim tão devastador, porque ela se encaixa em todas essas questões, né? A relevância econômica dela é grandíssima. A social também, a severidade também, até que não se tenha o conhecimento de tratamento adequado, até que não se conhece o histórico da doença. Então, o que a vigilância vê? Bom, como que ela se comporta em pessoas adultas, em idosos, como que ela se comporta em pessoas com doenças crônicas, quais doenças crônicas que atingem mais, né? Não sei se vocês já observaram, mas, por exemplo, estive até conversando outro dia com o meu esposo, que também já trabalhou nessa área de epidemiologia. Eu observo que ela é muito mais severa para pacientes que têm diabetes do que pacientes hipertensos. Por quê? Aí você vai ver os estudos que já tem, ela parece que está ligada ao fator de coagulação, né? Então, assim, quem tem diabetes já tem um problema prejudicado com a circulação. Então, assim, é sentar e observar os pequenos detalhes. É mais em mulher do que em homem. Por quê? Por que é mais em mulher e em homem? Por causa disso e daquilo. Acontece mais, a prevalência, por exemplo, começou com o pessoal de classe econômica mais alta. Por quê? Porque eles que saem, eles que viajam. Então, tudo isso tem que ser observado. Então, traça-se um perfil. O perfil de quem tem vulnerabilidade para o vírus é esse, pessoas de tal e tal idade, com tal e tal patologias, tomam isso de remédio. Então, tudo isso é muito importante. Então, tudo isso é colhido em dados, informação, olhar, mas esse também tem isso. Esse também. Às vezes, de 1 milhão e infinitas coisas que tem um paciente, uma ou duas coisas se igualam, né? Seja uma patologia, seja um perfil social. Então, por isso que é um trabalho de formiguinha.